pessoal, ao programa Cine Debate. A gente está falando sobre o filme Estômago. Lembrando que esse filme está disponível no Canal Brasil e no Now, da sua TV por assinatura. Lu, você estava comentando sobre o filme Estômago, né? Eu comentei sobre os planos detalhados que fazem... Quem que não gosta de culinária, né? Quando a gente ainda detalha, mostra picando o alho, a cebola, o som do alho sendo picado, da cebola, isso traz um certo tempero, né, entre aspas, pro filme e dá vontade da gente comer, dá fome. Ao mesmo tempo que esse filme dá fome, também tem momentos que não são tão atrativos, né? Por exemplo, quando ele tá amassando a massa, vem mosca pisando, né? Quando ele tá fritando um hambúrguer na cena final. Daí só depois eu entendo hamburgão, né? Só depois eu entendo do que é aquele hambúrguer. Eu olhei aquele hambúrguer. Não, é spoiler. Mas é apetitoso. É apetitoso. Mas o gancho é bonito, assim. né? Eu estou dando o gancho pra pessoa saber do que era o hambúrguer. Mas é isso gente, que eu falei. hambúrguer. Nos diálogos eles entregaram. Eles entregaram nos diálogos. É interessante isso, né? Gente, que nem uma... Né? Esse filme, ele troca de foco. Ele cria elipses dentro da história, né? Então ele vai levando pro desfecho na cadeia, traz o desfecho no passado, né? Porque a cadeia é o presente. Uhum. E o passado é a origem que vai revelar por que ele foi pra cadeia. Só que eu ficava pensando, vai dar no meio, né? Vai dar alguma dica, né? Só pode. Olha, eu pensei de tudo. Por que ele foi pra cadeia? Talentoso, né? O cara, ele subiu com aquele talento todo. Ele tinha uma namorada prostituta, né? Mas ela tratava ele bem, né? Ele tinha uma namorada prostituta que ele conquistou com a coxinha. Mas tu não achou meio, interessante essa relação dela com ele? Sim, completamente interessante. Ela não ligava pra ele. Ela pela boca, estômago, né? Deu a comida, ela tá lá. Tanto que eu acho que pode ser algo dito, né? Ela, por mais que ela... Eu sentia que existia um amorzinho entre eles, mas ela se negava a beijar ele, né? Como um código de ética que ela dizia que tinha. Ética das prosti, né? Ética das prosti. E aí... Mas é interessante porque eu torcia por eles, sabe? Eu achava eles fofos juntos mesmo. Ela teve esse lado... Tipo, eu só gosto dela cuidar pela comida, sabe? Eu achava que ela era meio carinhosa com ele. Não, talvez todas as prostitutas sejam assim. De alguma forma, né? Mas... Sim, porque houve uma conexão. Ele levou ela na feira, ela levou ele, olha só, ela levou ele lá no show dela. Ela levou ele, convidou, né? Cuidou dele quando ele estava machucado. Ele ficou na cama dela, doente, né? Ela deu um beijo na testa. O beijo na testa é sinal de respeito. Sempre foi. Quando ela foi sair para trabalhar, ela disse, tô indo trabalhar, aquele jeito dela, assim. E ela vem, ele até faz assim para ganhar na boca, né? Sim. E ela dá o beijo na testa. Então, realmente tem uma conexão. Até mesmo quando ele leva ela na feira. Aquilo ali foi muito massa. Porque todo mundo cumprimentando ele, ela olhando pra ele. Nossa, meu namorado é foda. Essa parte da feira é bem interessante que você comentou. Porque quando ele estava aprendendo, depois que ele saiu daquele bar, né, caquético, quando ele recebeu uma proposta de um chefe de cozinha mais renomado, um restaurante um pouco mais, né, chiquezinho. Esse chefe leva ele até uma feira e naquela feira ele fala sobre os sons que tem na feira, os cheiros, os aromas da carne, os aromas dos temperos, como tudo isso é misturado. Então você tem gosto pelo filme porque realmente você vai se interessando por aqueles detalhes da gastronomia, das ervas, ele vai explicando como é que funciona a malícia dos vendedores ali do mercado, e vai ensinando, que eu acredito, uma das principais lições para um chefe de cozinha, que é onde você vai conseguir a sua matéria-prima, como você vai cuidar dela, como você vai tratar essa matéria-prima, né? Já valorizando a gastronomia. Então ele pega já uma essência já para ele, que não desgruda dele, então ele já vai se tornando, né, de um assistente até um chefe, já aprendendo grandes coisas da gastronomia, né? Eu achei isso interessante que tu falou, porque, na verdade, né, lá no restaurante, que já é fino, existem pessoas que são italianas, né? Eles falam italiano, eles se comunicam em italiano, e ele acaba ganhando destaque dentro do restaurante, como tu dissesse, mas é interessante esse fato de ele mostrar o universo da culinária pra gente, sabe? E, ao mesmo tempo, destacar que a culinária é uma arte.
Ele fala isso várias vezes. Cozinhar é uma arte, é como uma pintura. Os ingredientes são a tinta, então você vai misturando tudo, vai fazendo tudo com detalhe, com carinho, coloca a sua alma naquilo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que é interessante esses filmes onde eles trazem esse novo universo pra gente, essa forma de ver as coisas. Porque é isso que cria o nosso gosto pelo filme, sabe? É isso que cria o nosso desejo de querer ver ele crescer nessa área, sabe? Apesar de acontecer o que acontece, né? Mas a gente, não vou dar spoiler, é interessante esse universo que ele se insere, que a gente vai percebendo que vai se tornando muito mais amplo no decorrer do filme. E mesmo dentro da prisão, ainda assim, né? Ele tenta ensinar para aqueles homens que não tem a mesma educação que ele teve, digamos assim, né? Porque ele chegou aqui, né? Eu não sei nem se ele sabia ler, na verdade, né? Mas ele chegou bem assim, leigo das coisas, e aí ele foi lá na prisão, ele tentava ensinar, mas o pessoal teve uma cena que ele foi que ele comprou um queijo, que ele tem fungo, queijo gorgonzola, que tem fungos, e aí ele foi repreendido na prisão porque o pessoal achou que aquilo, meu Deus do céu, esse queijo tá podre. Quiseram ele pendurar o queijo lá, onde pendura o tênis pra fora no varal. Ai, humilharam, coitado, gente. Ele foi inventar de querer fazer uma culinária diferenciada, né? Uma culinária que já usa mais insetos e essas coisas. Ele pegou, fritou formiga, fez uma farofa com formiga. Ai, foi tão humilhado, tadinho, gente. É interessante esse universo que ele coloca pra gente, né? Dele uma pessoa leiga aprendendo entre as pessoas inteligentes, né? Entre as pessoas que têm o conhecimento, e os vinhos italianos, sim, todo um requinte, e tentando passar esse conhecimento para as pessoas que de uma outra realidade, de uma outra realidade que no final das contas carcerária, que até então era uma realidade que ele vivia, porque ele não via, sim, o queijo, que é o gorgonzola, como ele vê no futuro. Então, sim, ele tenta passar os ensinamentos que ele teve na vida dele no filme para os carcereiros, né? E o alívio cômico, eu acho que era a relação, o alívio cômico de todo o filme, que é um filme comédia, meio tragédia, meio história brasileira. Correto, né? O alívio cômico, eu acho que era a relação do Nonato com o Giovanni, que era o dono do Boccaccio. Que na parte que ele tá falando que a comida é uma tinta, que é uma pintora, ele assim chega assim pra ele e pergunta: que horas que eu vou colocar tinta? Ele não entende essas metáforas abstratas, sim, né? Que ele coloca arte junto. É uma pseudo-inocência, vamos deixar aqui. Ele não é totalmente inocente. Ele tem uma, sim, inocência, mas tá ali guardadinha, que ele vai soltando uns pouquinhos. Tanto que no começo do filme, assim, como eu já falei, né, do queijo, o começo do filme já começa a história dele contando como é que aconteceu a história do queijo, né, todo detalhe, assim, daí sobre o gorgonzola, sobre a história da gorgonzola, e mostra ao mesmo tempo a indiferença que os carcereiros têm sobre essa realidade, mas ao mesmo tempo tem todos os seus, como tu falou, né, a arcada cômica da história. Sim, ele foi ganhando poder conforme ele foi aprendendo mais sobre gastronomia, né? E essa parte da farofa, das formigas, né, é muito engraçado, porque o personagem do Babu Santana, o Bugio. É tão esquisito, né? O Bugio, ele é muito engraçado, é um personagem completo, né? A forma como ele domina a sala, né? Aquela cela, e conforme tem aquela hierarquia de quem fica no beliche, quem fica no chão, e ele, cara, você fala que ele é realmente um presidiário, e ele é muito engraçado, quieto, nojento. E fica claro que ele realmente manda na prisão, porque ele fala que nas outras celas tem mais de 30 pessoas, e na dele tem 8, 9, sei lá, tem muito pouca pessoa. São as mais seletas, não é? Que ele considera as mais, mas é interessante porque nessa busca de ascensão, nessa busca de poder que o protagonista tem, a gente vê no final quando ele tá, não vou entrar em muitos detalhes, no final ele agora tá conduzindo a cozinha da prisão. Então, a forma como ele trata os colegas dele que estavam junto com ele na cela, 7 colegas, para poder fazer a comida, é a mesma forma como o Gil tratava os outros lá dentro. Então, assim, ele acaba aprendendo. Gente, como ele aprende? Ele age como os antigos chefes dele e bota em prática. Ele aprende com os patrões dele, sabe? Mas ao mesmo tempo ele quer meio que roubar o lugar deles, não é? É uma criança pequena, na verdade, que tá aprendendo a andar, tá ligado? Sim. É que ele sabe que ele é mestre na cozinha. Ele sabe que ele sabe cozinhar muito bem. E vai conquistar todo mundo pela boca. E ele conquista cada um
pelo estômago. É muito interessante porque o próprio diretor, né, o Marcos Jorge, ele tem uma frase que ele fala que o homem é o único animal que sabe cozinhar. Então, nesse sentido, a demonstração de poder não vai pela luta. Ele pode, né, através da cozinha, através da gastronomia, conseguir a ascensão ao poder, né? E é engraçado que o personagem do Nonato, né, ele passa por 4 grandes contextos emotivos, né? A primeira moradia dele, que foi o bar, né? Depois o restaurante, a própria namorada / noiva, né? E a prisão. E o mais engraçado disso é que de todas esses 4 contextos, né, a prisão é realmente a prisão. Todo mundo fala dela da forma como ela realmente é. Mas o bar, né, / moradia, o restaurante e a namorada são esperanças praticamente florescidas, né? Para ele se decepcionou com esses outros 3 contextos. E a prisão é nu e cru aquilo lá, e de todos os contextos foi a mais real, né? Por incrível que pareça. Que até então deveria ser a pior, não deveria ser o pior contexto da história, mas na verdade a ascensão do Raimundo Nonato acontece quando ele entra na prisão. É realmente naquele momento que ele começa a adquirir o poder e utilizar da gastronomia como forma de ascensão social, por assim dizer, né? Lembra um pouquinho daquele episódio de Relatos Selvagens, né? Lembra? Que tem um personagem que também vai pra prisão e é onde ele recupera a dignidade dele, né? É verdade. Mas a comida nesse filme, ela dá o tom de cada cena. Por exemplo, quando a comida fora da cadeia, ela é saborosa, você tem vontade de comer. E tem um plano de detalhe dentro da comida da prisão, que tá com arroz e vários bichinhos, e ainda fala... Larvas? Larvas. Aqui a comida da prisão todo dia tem bicho, tá ligado? Todo E aí dia. você pega pelo estômago tanto da parte maravilhosa, como também da parte meio grotesca e real, né? Imagina como não deve ser cozinhar dentro de uma sala de presídio, né? E aí me veio até a dúvida, né? Como que é possível eles cozinharem dentro daquela sala? Né? Eu assisti esse filme e me perguntei, não teria um refeitório, uma cozinha, né? Tem a cozinha, o refeitório da própria prisão, mas eu acho que realmente o personagem do Bubu Santana realmente tinha algumas regalias ao ponto deles poderem ter um fogareiro ali e poder cozinhar alguma coisa. Né? Existe no sistema carcerário o preso que manda, o preso que consegue as coisas, tudo. É uma Existe ilusão a gente dizer que o nosso governo tem controle sobre cadeia, sobre que as administrações públicas têm controle sobre a cadeia, sobre tudo que ocorre, mas não tem. É uma ilusão bem nossa. É uma extorsão. É interessante desse filme que ele, além de apresentar esses fatos que a gente narrou, ele mostra uma realidade, né? Essa realidade que tu tocasse, a realidade brasileira. Gente, tem gente que orquestra sequestro de dentro da cadeia. Sim. Sim, mas se ele não tem essa regalia, é motim. Né? Às vezes até o próprio... A administração deixa passar coisas que é pra... A corrupção também mostra a corrupção dos guardas que têm a responsabilidade de zelar para que aqueles detentos fiquem dentro da prisão. Mostra realmente a corrupção deles. Tipo, vou trazer isso pra ti, você tá me devendo uma quantidade X de cigarros. Muito simples, muito. Até quando eles estão num banquete lá no refeitório, os guardas estão fazendo a segurança dos presos. Aquela cena muito engraçada. Como conta a história desse banquete e uma participação especial de um roqueiro depois.